Olá, meu nome é Bruno Fonseca. Seja bem-vindo ao Conecta SBF, que é o canal que conecta a realidade dos nossos clientes, o que ele faz para todos os empresários. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Hoje a gente está visitando aqui, a gente está recebendo aqui o Fábio da Pineapples. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Bruno. Tudo bom? É um prazer. Queria que você começasse, você contando a sua história, a sua formação, de onde você começou a Pineapples, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua formação técnica também, acadêmica, para até chegar hoje o que a Pineapples é como potência. Bacana, vou tentar resumir aqui toda a jornada, né? Eu acho que em toda a minha vida eu sempre fui empreendedor, né? Sempre tive meu próprio negócio e aí eu falei, cara, o que eu posso fazer para seja qual for o negócio que eu tenha, que eu possa usar. E aí fui para a formação em marketing. Se for um médico, você vai usar marketing. Se você tiver um restaurante, vai usar marketing. Se tiver uma agência de viagem, vai usar marketing. E a minha formação veio daí. Eu comecei trabalhando muito tempo com restaurante, até 2003. E aí depois... Tive restaurante? Já tive restaurante. Cheguei depois aí para outras áreas, mas por volta de 2011 eu acabei comprando um apartamento em Copacabana. Botei por temporada, não tinha noção nenhuma de como funcionava o mercado de temporada, a coisa começou a dar certo. E aí começa um amigo, pô, Fábio, não quer fazer isso aí para mim também não? Aí indica a mãe de não sei quem, o primo de não sei quem. A coisa foi crescendo. Nessa época eu estava dando consultoria para uma empresa de audiovisual. E aí os apartamentos começaram a crescer e eu tive que optar. Aí eu fui para a administração dos apartamentos. Isso em 2011, e cresceu de uma forma bem grande. Eu falei, pô, preciso me especializar nisso aí. Fui fazer um curso de guia de turismo para poder receber melhor pessoal, então sou guia de turismo, apesar de ser um curso técnico. Chegou em 2014, com a iminência da Copa do Mundo, eu tive que sair da informalidade do aluguel de temporada e fazer uma empresa até pelo volume de recebimento que entrar e poder justificar isso aí. E aí quando você estrutura a tua empresa, vira realmente uma PJ, você precisa se estruturar realmente para ser uma PJ, né? Então, aí você começa a ter sistemas, funcionário, e aí muda todo o cenário. E eu acho que é isso aí. Aí estou até hoje no mercado com a Pineapples, que também a gente vai contar a história daqui a pouco. A gente vai chegar lá. Então, assim, você começou a trabalhar ali com aluguel de temporada. Bom, queria que você falasse o que é o aluguel de temporada, porque as pessoas pensam assim, pô, aluguel de temporada, qual é a diferença do aluguel convencional para o aluguel de temporada? Porque é um mercado que a gente vê muito em algumas áreas específicas do Rio, né? Não funciona em todas as áreas do Rio. Eu queria que você falasse um pouquinho como funciona o aluguel de temporada no Rio de Janeiro e quais são as áreas assim que é mais requisitadas e onde tem e por que tem essa rotatividade. Bacana. O aluguel de temporada ela está regulamentada na lei do inclinato, né? Que é a mesma lei que regulamenta o aluguel de 30 meses. Porém, o aluguel de temporada é considerado a partir de uma noite até 89 noites, né? 90 dias. Passou daí com concessão da pessoa que está alugando, já caracteriza um aluguel fixo. Aí você teria que ter todas as seguranças do aluguel fixo. Mas aí então só um ponto. Então um condomínio tem que estar na convenção ou ele... É um assunto polêmico. Hoje está sendo muito debatido. Não tem que estar na convenção. Porque tem convenção que estão proibindo. Sim, né? Hoje em dia realmente um problema. Até 2 anos atrás, mais ou menos, sempre foi falado do direito constitucional de propriedade e da lei do inclinato, né? Então, você tem o direito de alugar. Então, hoje, com alguns conflitos, nessa época você só conseguia proibir a temporada no condomínio se você realmente exercesse uma atividade comercial ali. E aí teve o primeiro caso, que foi algo bem específico, que abriu esse precedente, de uma pessoa que estava com o apartamento fazendo como se fosse um hostel lá. E aí depois ainda comprou o apartamento do lado para sublocar. Então, tipo assim, fez uma atividade que era hoteleira. E aí ali o condomínio entrou com processo e foi o primeiro caso que realmente o condomínio ganhou com isso aí. E começou a gerar um entendimento, porque
o STJ entendeu como um aluguel atípico. Não classificou nem como temporada, nem como fixo. Isso é uma e foi pro atípico. E aí hoje tem esse negócio de pode proibir na convenção, não pode. Então tem um entendimento que com maioria absoluta, você fazendo uma assembleia e proibindo em assembleia, alterando a convenção, que se pode proibir. A questão tem alguns condomínios que acham que já é uma jurisprudência que não é, e que apenas alterando o regimento interno pode proibir. Um processo jurídico, cabe uma discussão, né? Sim, o ideal é você não ir para esse atrito com o prédio, né? O que a gente tenta lá na Pineapples é ter uma convivência bacana, você ter processos, né, que minimizem esse impacto. Então, a gente tem documentos de todos os hóspedes que estão vindo, você tem regras da casa bem claras. Mas aí só a gente está entrando na tela do plano, porque é um assunto que dá 3 podcasts. Mas assim, então ter uma empresa que administra é mais seguro para todo mundo, certo? Para o condomínio e para quem está alugando, esse equilíbrio não pode ser. Porque também assim, já aconteceu o caso que às vezes é complicado, que o cara... porque tudo no Brasil é isso, né? Alguém faz uma coisa de errado e todo mundo paga. É muito mais fácil proibir todo mundo, fazer a régua de cima, do que, teoricamente, tratar o problema. E aí o que acontece? Quando você aluga por si só, você vai tem que dar cadastro, você tem que ir lá. Não dá. Quando você tem uma empresa que administra, as pessoas que vão cuidar, a limpeza, vão ser sempre as mesmas e tal. Tem todo um cadastro, tem todo ali que um condomínio consegue ter um contato direto com vocês, facilita também, né? Facilita, eu não diria que é mais seguro fazer com a empresa, mas o que eu posso falar é muito mais cômodo e muito mais fácil. Além de a gente ter uma pessoa sozinha fazendo, pode pedir documento, pode avisar no prédio, pode contratar a faxineira, mas o ponto a gente já tem os processos, né, de como fazer, e nem sempre é tão simples. A gente tem estabelecido que o hóspede precisa mandar documentação. Às vezes esse hóspede não te responde e chega lá na porta do prédio e não entrou em contato contigo. Então, se é uma pessoa física que só faz o apartamento dele, às vezes vai receber, sei lá, que horas, tem um cara aqui querendo entrar e não tem documentação e tal. A empresa já tem atendimento 24 horas, vai ter alguém que vai receber a mensagem dele, vai correr para imprimir, para mandar para a portaria, para liberar com o síndico. Então, você tem menos dor de cabeça que quando você bota um administrador para fazer isso, você não se aborrece com nada. E aí, pelo fato de a gente ser profissional e trazer outros benefícios, não só a questão burocrática, mas de rentabilidade, desempenho, você acaba que quando você coloca um administrador profissional, por esse know-how, por essa expertise de mercado, você acaba tendo uma rentabilidade igual ou maior do que você teria fazendo sozinho, só que sem ter o trabalho. Então a gente vende muito essa comodidade. Tipo, para que você vai se aborrecer se você botar numa empresa especializada? Você pode ter uma rentabilidade até maior do que fazer sozinho e não se aborrece. Então o ponto mais é esse, entendeu? E o aluguel de temporária, assim, que nem você vai vender um carro. Aí você bota o carro na concessionária, tu vai conseguir vender pela FIP. Se tu vender no particular, tu não vende pela FIP. Então o temporada, ele vai sempre te dar um preço muito mais competitivo do que se você competir de uma forma na briga ali de canivete, com um montão de gente que está competindo. Então, por exemplo, tem mais a confiabilidade, né, que a pessoa já se aluga com você. Então, por exemplo, eu tô alugando, depois eu vou voltar e vou para Barra. Então o cara já tem uma recorrência. E aí o teu ticket é maior, então acaba compensando essa perda ali de teoricamente da comissão de vocês. Mas eu acho que, só você... Porque tem muita praticidade, né? Assim, é uma parada assim surreal. Quando você começa a entender como funciona o teu mercado, você lava, você troca, você tem a faxineira, o cara praticamente só recebe... É como se fosse um investimento que o cara tá recebendo ali por mês. Então, assim, é uma praticidade que pro cara, ele bota na conta e ele fala, não, então pra mim vale a pena, né? Então essa é a diferença do aluguel de temporada. A gente tem, às vezes, 2, 3 tipos de clientes. Já tô falando do proprietário, dono do apartamento, não tô falando do hóspede, né? Diferentes. A gente tem aquele cara que é investidor e realmente... Tá com dinheiro sobrando. Às vezes levanta um prédio ali e fala, toca aí, eu quero uma rentabilidade X. A gente tem aquele que é investidor também, mas que tem um imóvel, outro, e aquilo ali te rende como uma renda passiva e dando mais do que um aluguel fixo, né? O aluguel de temporada
tende a dar 30%, 40% a mais de rentabilidade do que o aluguel fixo. E você tem aquele cara que tem um apartamento, não mora no Brasil e usa o apartamento eventualmente. Então ele quer o temporário, não está tão preocupado com a rentabilidade, mas ele quer pagar os custos dele do apartamento, às vezes até ter uma receita e poder usar o apartamento. Então você tem todos esses cenários ali. Você estava fazendo um vídeo na internet, você botou, né, que a Pineapples ele tem essa opção do cara alugar não, mas usar o teu próprio apartamento com a sua, com você fazendo a estrutura normal como se fosse um hóspede, né? Isso. Então ele é bem legal. Então, tipo assim, o cara vai chegar lá, vai estar limpo, vai estar faxina, vai estar tudo trocado. E ele é o dono do apartamento e ele tem... É porque no nosso sistema, o proprietário tem a área do proprietário. Então ali ele acompanha todas as reservas, gráfico, ocupação, quanto ele vai receber. E junto com isso, claro, ele pode entrar no calendário e bloquear. Ele vai fazer uma reserva de proprietário. Então, cara, o proprietário chega lá, o apartamento está pronto, ele usa como se estivesse no hotel. Chegou o dia dele ir embora, ele faz ele vai embora, fecha a mala dele, vai embora e deixa o apartamento lá. Eu vou chegar com a equipe de limpeza, vou trocar roupa de cama, preparar o apartamento e entra outro hóspede. Não paga nem minha comissão. O proprietário, na verdade, só paga a taxa de faxina, porque não tem comissão sobre o aluguel que é dele. Então ele só a única coisa que tem o proprietário ele está usando, ele está bloqueando um período. E nesse período ele está deixando de alugar e está deixando de ter uma receita. Mas nem comissão tem, é só a taxa de faxina. Então você só cobra praticamente a taxa de faxina. Isso aí. É uma situação... É bom, né? Porque o cara que não mora no Rio, por exemplo, o cara vai... E às vezes acontece. O cara pega um contrato de São Paulo e Minas e vai ter que vir aqui em 15 dias. E fica 15 dias fora. Ele vai lá, aluga e em 15 passa o final de semana aqui, volta para São Paulo e é uma área bem... Eu acho assim que eu entrei ali na Pineapple, que ainda era cave, né? Porque aí vamos falar aqui um pouquinho da construção era ali na Bulhões de Carvalho e tal. Isso. Vocês mudaram. Eu sempre achei assim, vocês são 3 sócios, né? E vocês vieram de uma fusão, né? E a gente estava até falando ali com o Leonardo e tal, como é importante a questão do sócio. Eu vi uma vez do Flávio, que é o cara do New York, que montou o Wizard e tal. Ele falou que o sócio ele tem que ser complementar. Né? Então, assim, um tem que ser muito bom numa área, um tem que ser muito bom em vender, exemplo. E o outro muito bom em finanças e não dá para um comer o espaço do outro e acabar ali. Eu acho que vocês encontraram isso bem legal ali entre o Vitor e o Carlos e você, porque vocês conseguem. O Vitor então explica ali um pouquinho o que cada um cuida e porque assim eu vejo que vocês estão sempre antenados a novas tendências, né? Por exemplo, você acabou de falar comigo que agora você está se conectando à questão de o cliente que quer comprar o leilão, ele já fala com você. Você tem o seu pai, que é o Ivan, que é da imobiliária. Então, o cliente que quer realmente somente alugar e você já tem um braço que atende, você está conseguindo ter uma diversificação para acolher todo mundo como um todo. Isso é uma coisa que eu sempre achei que vocês é bem focado nisso, né? A gente estava até falando ali também. Vocês começaram a montar um co-work que acabou que teu espaço ficou pequeno e nem você conseguiu implementar. Que é um espaço bem legal que vocês têm ali em Copacabana. Então, assim, você já teve a visão de pegar um espaço maior, pegar o espaço que você não iria utilizar naquela época e montar o co-work. Só que aí veio a pandemia, né? Sim. Explica você melhor, né? Tá. Eu não sei se eu posso voltar lá atrás, porque para falar tudo isso a gente tem que começar lá na fusão para as pessoas poderem entender, né? Então, eu já tinha começado falando lá que eu comecei em 2011, né? Alugando, foi crescendo. Em 2014 eu transformei em empresa. Essa empresa era a All em Rio, né? E aí acabei também fazendo agência de viagem, porque as pessoas chegavam aqui e consome outro serviço, né? Então, a pessoa contrata um transfer, a pessoa vai fazer um tour, a pessoa vai para Paraty, enfim. E eu comecei a ver que o serviço no Rio de Janeiro, vários prestadores não eram tão bons. E meus hóspedes batiam cabeça para achar alguma coisa. Então, como eu estou aqui, é muito mais fácil eu achar fornecedores, né? Prestadores de serviço que atendam com qualidade e vender isso para os hóspedes. E a proposta sempre foi eles não pagarem nada mais por causa disso. Se ele for no mercado contratar ou contratar com a gente, é mais ou menos a mesma coisa.
Então a gente foi crescendo, evoluiu bem com a All in Rio, né? Veio a pandemia, eu na pandemia, por uma questão de estratégia, eu desmontei meu operacional todo, eu fiquei só com o pessoal trabalhando online, né? Venda, atendimento ao cliente e tudo mais, e acabei terceirizando o serviço, né? Limpeza, lavanderia, faxina, limpeza, né? Enfim, manutenção, toda a parte operacional com a Cave Rio, que é o Vitor e o Carlos, que já eram amigos, né? O mercado aqui do Rio todo mundo se conhece bem, e eu terceirizei isso com eles, preferi deixar a minha empresa mais enxuta. Nesse meio do caminho, funcionou, e a gente, naquela iminência de pandemia, de reduzir custo, que todo mundo acho que ainda se lembra bem, né? A gente conversou. Ainda mais na sua área, né? Sim. Imagina que ninguém ia poder viajar, ninguém ia poder Sim. fazer E a gente nada. começou a ver, cara, por que a gente não pode fazer isso aí em conjunto? Porque contabilidade é uma só. Em vez de cada um pagar 2 contabilidades, paga uma. Sistema, em vez de pagar 2, paga um. Aluguel, um. Enfim. Então vocês começaram no início com compartilhamento de custo. O custo fixo seria a metade. Você tem um custo variável, que é óbvio, né? Mas você dobra a tua quantidade de imóveis e reduz pela metade do teu custo fixo. Então, começou assim. E aí. Sim, e tinha lá o Rio, tinha a Cave Rio, a gente fez um rebranding. E quis sair dessa questão de Rio, All in Rio, Cave Rio. E a gente fez um rebranding para ser uma marca internacional. Então, metade dos nossos clientes são estrangeiros e a gente hoje também já está fora do Rio de Janeiro, né? E inclusive fora do Brasil. Argentina, né? A gente tem na Argentina, a gente tem 440 imóveis no Rio de Janeiro. E está chegando a 2.000 imóveis no site, ou seja, eu tenho Argentina, tenho Madrid, tenho Ilha Madeira, tenho no México, fora do país... São parcerias. Fora do país, tirando a Argentina, que a gente realmente abriu uma filial lá, fora do país já são parcerias que a gente revende e tem um operador que faz lá. Mas a gente tem um marketplace no nosso site que a gente também já faz. Então, essa marca de poder internacionalizar para a gente foi importantíssimo. E aí, só uma palhinha sobre a marca também, muita gente fala, pô, mas abacaxi não é problema, tal. E não, na verdade, o abacaxi ele é o símbolo internacional da hospitalidade, né? Em qualquer lugar do mundo, o abacaxi representa a hospitalidade. Aqui no Brasil, que tem esse negócio de, pô, pode ser problema. Mas, turismo... sempre tem problema. O que o agente de viagem, o que a agência faz? Na real, é descascar o abacaxi para que a viagem aconteça de uma forma... Né? Então, tipo assim, a gente usou essa pegadinha da hospitalidade de descascar o abacaxi, caso tenha alguma eventualidade, algum problema ali. Então, é mais ou menos isso. E aí você criou a Pineapple, né? Foi quando ali? 2020? Pineapple 2021, 2022. Que foi ali num pré-saída da pandemia. Uhum. Que assim, que até surpreendeu, né? Porque a galera ficou com tanta vontade de viajar, que deu aquele boom ali quando a galera começou a poder sair. E aí foi onde começou a retomar um pouco, não foi isso? Foi isso, e eu acho que foi ali que eu falei, eu acho que a gente está no ramo certo. Porque teve uma pandemia, o primeiro setor a ser afetado foi o setor de turismo, porque ninguém poderia viajar. Lockdown, para viagem, isso, aquilo, e foi o último a começar a se recompor, né? E a gente passou por isso, ninguém quebrou e, pelo contrário, a gente, no pós-pandemia, a gente estava maior do que no início, né? Sim. Então, óbvio que a gente teve que se reinventar, mas isso mostra a força do mercado de turismo, né? Então, essa transição fez com que a gente se readequasse com muita coisa, já até falei ali, né, da fusão da empresa e a estruturação da empresa para ficar também mais flutuante para esse tipo de condição. Mas qual é a diferença para alguém que tem um imóvel e que queira tá entre ali em escolha em alugar normal, convencional, ou aluguel de temporada? Qual é a vantagem e desvantagem do aluguel de temporada versus o aluguel convencional? Primeiro, isso é uma pergunta que todo mundo mundo faz. Né? Eu gosto muito de comparar com o mercado financeiro. A primeira coisa que eu acho é o perfil da pessoa, tá? Todos têm... Rapidinho.
pressuposto que antes tem que fazer uma avaliação, porque nem todo Sim, imóvel com certeza. é adequado para o aluguel de temporada. Sim, você falou até da imobiliária, né? Então a gente tem esse viés, né? Alguns imóveis chegam, a gente avalia e já fala, ó, você aqui vale mais a pena você ir para o aluguel fixo do que ficar na temporada. Porque você tem a questão da localização, e localização a gente não está falando só de zona sul, de frente à praia, não. Porque você tem locais, eu estava falando da lei do inclinato e tudo mais, mas a lei do inclinato fala para lazer, para estudo, para trabalho, ou seja, se a pessoa vem a trabalho, é temporada. Se ficar num período curto, se ela vem a lazer, vem, seja qual for o motivo, é temporada. Então você tem áreas que são mais industriais e que movimentam muito bem em temporada. A gente estava agora conversando com um cara que está subindo um prédio em Campo dos Goytacazes, né? Ele fez todo um estudo econômico ali da região que está crescendo economicamente, ou seja, ele vai atender pessoas tendo lá a trabalho. Então, a gente não precisa pensar sempre em férias, em turismo, porque o temporada engloba tudo isso. Mas você precisa entender a demanda da área. É demandado? Que tipo de imóvel eu preciso ter para aquilo? É um imóvel de casa de praia de veraneio? É um imóvel mais executivo de eu ter um home office dentro do apartamento com uma internet muito boa? Aí você também sobressair o que aquele imóvel vai te trazer. Pô, um imóvel lá no Pontal, pô, vou fazer um negócio voltado para uma pegada de surf, que o pessoal vem para cá, vai surfar e tal. Sim. Óbvio, tem outros fatores, eu estou só dando exemplo, mas a gente precisa realmente readequar. Então, se é um local que eu tenho uma demanda de aluguel, você tem o local, o tipo de apartamento, hoje em dia olhar se tem alguma restrição de condomínio e você adequar o apartamento para que seja um apartamento com comodidade, que atenda tudo que esse hóspede está buscando, né? Então, mas quando você avalia, o cliente entra, tu já faz essa pré-avaliação para ele, avalia. Mas vamos supor que ali dá quase pau a pau. Assim, quase o mesmo retorno ali. Tudo bem que tem um perfil da pessoa ser mais convencional ou não. Mas qual é a vantagem? Como é que você leva a vantagem do temporário? Porque às vezes eu comparo um pouco entre empreender e ser CLT, né? Porque o CLT tu vai receber direitinho lá, dia 10, dia 15. O temporada é assim, tu pode ganhar mais, mas vai conforme. Se fizer muita chuva, vai ganhar menos. Se fizer no outro, tá errado esse CLT empreender. Não tá errado. E você levantou uma bola para me facilitar aqui minha vida. Porque aquele negócio, CLT, você tem as regras que você precisa cumprir, você tem horário e tal. E o empreendedor, às vezes, ele trabalha até mais do que o CLT, mas ele tem toda uma liberdade, né? A temporada traz isso, mas para te responder, eu vou voltar lá na questão que eu falei que eu gosto de comparar com investimento, né? Porque o aluguel de temporada é literalmente o temporada do aluguel fixo. Se você for voltar lá para comparar com investimento, é literalmente uma renda fixa e a renda variável que ela sobe e desce, às vezes você está perdendo, já está ganhando, mas a médio prazo, a longo prazo, você tende a subir e tem uma rentabilidade maior do que o aluguel fixo, até para justificar o risco. Se não tivesse uma rentabilidade maior, não tem porque você também botar um dinheiro onde você tenha risco. Né? Então, eu acho que a temporada com aluguel fixo é justamente isso. Então, você tem períodos de alta e de baixa, né, sazonalidade na temporada, então ele anda assim, e o fixo você sabe que o teu inquilino vai pagar um valor mensal de X, e que o custo de condomínio, IPTU, luz, as contas são todas transferidas para ele, e você está tudo tranquilo, vou receber esse dinheirinho no final do mês. Porém, você tem alguns outros problemas também que não impedem que você tenha problema. Você tem, por mais que você tenha segurança, né, de seguro fiador ou algum fiador, seguro fiança ou algum fiador, às vezes você pode ter inadimplência. Pode quebrar teu apartamento. Pois quando você não ficar fiscalizando o apartamento, no final de 30 meses, teu apartamento está tudo quebrado. O pessoal fala muito mas pode ter festa na temporada, pode ter isso, pode ter aquilo. Quando você tem um inquilino ruim, né, você tem um inquilino ruim durante 30 meses. Né? O último apartamento que eu morei, meu vizinho de baixo era dono do apartamento e, cara, todo dia eu acordava com um pau quebrando lá, marido e mulher, gritando, xingando. E aí como é que você tira uma pessoa dessa? A temporada vai ficar 2, 3 dias, 5 dias. Você pode e isso se você não cancelar a reserva no meio e botar para fora, né? Então, quando você tem um problema com fixo, o problema é muito mais sério, na minha opinião. Além da questão, voltando lá na CLT e o empreendedor,
O temporada, você tem muito mais flexibilidade no uso do apartamento. Não só no uso, eu quero usar, eu posso, eu estou pensando em vender, eu bloqueio o calendário e vendo. Agora, quando você quer vender o teu apartamento, ter um aluguel fixo, você não tem como mostrar. Até tem, mas é mais difícil. E a pessoa que está na dúvida, não sei se eu vou na dúvida por temporada ou por fixo. Botou por temporada, não está funcionando, bloqueia o calendário e volta para o fixo. Botou no fixo, você vai ter que esperar acabar aquele contrato para ir para o temporada. Então, essa flexibilidade também da temporada... Mas você também não acha que está linkado um pouco à necessidade de cada um? Porque tem o cara que, por exemplo, tem outra renda, não depende daquele apartamento, ele tem uma vamos botar assim, uma predisposição, cara, beleza, se não perder, tá tranquilo e tal. Uhum. E o cara, às vezes, que depende daquela renda para pagar o plano de saúde de uma pessoa que é idosa, que é de família, que depende daquilo para pagar outra conta, Uhum. aí o cara fala assim, pô, vou no convencional porque é mais garantia. Também tem um pouco isso, né? Da necessidade de cada um, né? Porque nem todo mundo tem um imóvel sobrando para poder jogar. Porque assim, vendo por uma forma muito racional, o temporada, assim, você pode ganhar muito mais e você pode usar o imóvel no meio que tem. Então, seria sempre a melhor opção. Mas também, assim, tem essa questão da segurança. E tem gente que precisa, por exemplo, a minha avó lá aluga e tem que pagar plano de saúde e tal, então é difícil levar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um apartamento e que está agora vendendo, teve uma proposta para vender e vai ter um dinheiro disponível. Vocês fazem essa parte de avaliar, ter parcerias ali que ela consiga comprar um apartamento ali mais barato no lugar local, nessa antes de ser seu cliente, essa pré-consultoria, vocês fazem esse trabalho também? Sim, antes a gente dava dicas, né? Não era uma consultoria. Então, vale aqui, vale ali, a pessoa antes de comprar falava, tô querendo comprar esse apartamento. Hoje a gente está em parceria com algumas empresas, a gente está começando até a divulgar agora a questão do House Flip, que é uma modalidade que é bem interessante. Então, aí sim é uma consultoria que vê o que você quer, e aí vai buscar, inclusive, apartamentos em leilões, pode ser leilão ou não, então é questão mais da rentabilidade, quanto você quer nesse apartamento. Então, peraí, então alguém que queira comprar um imóvel por leilão, pode consultar antes ali e perguntar, cara, isso aqui serve para isso? Porque às vezes pode não dar certo uma coisa, não vender rápido e já ter então eu vou investir porque qualquer coisa já tem esse ponto seguro. Sim, eu já comprei um imóvel em leilão lá atrás, mas sem ser um especialista. Hoje a gente tem um parceiro especializado em leilão. Então, é um trabalho em conjunto, porque não adianta você comprar um apartamento bem mas esse apartamento não serve para temporada. Aí você tem que ter uma estratégia de comprar, reformar e vender. Aí é outro tipo de estratégia. Para a gente botar em temporada, então a gente delimita quais são as áreas que a gente quer, qual é o budget dessa pessoa, né, o orçamento, e aí essa consultoria vai trazer essas oportunidades, vai ver toda a documentação do leilão, se tem dívida, se não tem, se é livre de dívida, quais são as condições, e aí a gente já entra, aqui vale a pena. Isso não quer dizer que você vai comprar porque você precisa dar um lance e arrematar o apartamento. Vale a pena, vale de acordo com o perfil que ele quer. Aí vai pro leilão, mas a gente já vai para lá com o valor estipulado. Esse aqui até X vale a pena, você tem um ganho de tanto, vai ter uma rentabilidade de tanto. Arrematou o imóvel, aí a gente vem com toda a parte da consultoria de reforma e adequação de design para o que precisa, deixou o apartamento pronto, toda a parte de administração da reserva para temporada a gente faz também, ou resolvi vender, aí vai lá para a imobiliária e vende. Hoje vale a pena ficar com a parte de aluguel de temporada com uma renda passiva. Inclusive, a gente já começou a fazer isso aí como operação na própria Pineapples. A Pineapples, pessoa jurídica, vendo essa questão do leilão e arrematando imóvel. Surgiu uma pergunta agora que a gente foi nessa... fui num cliente que até vocês que indicaram lá, que
ele utilizou essa questão do consórcio. Sobre o consórcio, não é para a gente entrar tecnicamente na questão do consórcio, tá? Mas como investimento como um todo. Então vamos lá, vamos supor que o cara tenha 1 milhão, tem um imóvel de 1 milhão. Então se ele tem um imóvel de 1 milhão, ele tem uma rentabilidade em cima daquele imóvel de 1 milhão. Uhum. E aí existem pessoas que às vezes alugam esse imóvel por temporada, o dele, e alugam um na parte convencional, que esse 1 milhão ele rentabiliza. Uhum. Tem gente que pega esse 1 milhão, vende, e aí faz, eu já ouvi falar, né? Que até esse Pablo fala muito disso. Aí ele pega o consórcio, compra 3 cartas de consórcio, dá 300 mil, pegam 3 e o aluguel que gira em relação a isso, você consegue ter uma rentabilidade maior e pagar o custo do consórcio. Quer dizer, um pagaria o imóvel do outro. Então, assim, eu queria que você falasse assim, porque todo mundo fala assim, pô, é loucura. Eu vou alugar meu apartamento, ou então vou vender. Eu já vi caso seguinte, quando era em 2018 ali, o que o cara fez? Ele tinha um imóvel que era 250 mil, ele vendeu o imóvel e comprou uma franquia da Boticário. Só que a franquia da Boticário rendia para ele 8 mil por mês, e o aluguel que ele alugasse um apartamento que era melhor dele era 2, 3 mil reais. Entendeu? Então, claro que você tem que ter segurança, você precisa de um especialista para fazer isso. Mas como é que é essa correlação de imóvel? Que às vezes você tem um dinheiro, às vezes você bota em 2 ou 3, às vezes até, a gente está falando de consórcio, mas até no financiamento normal mesmo. Sim. Porque tem muita gente que utiliza ali, pega a parcela, paga, mas pelo menos ele está alavancando para 3 imóveis. Daqui a 5, 10 anos, ele tem 3 imóveis num aluguel, num patrimônio muito maior, e deixar o próprio dinheiro de financiamento bancário, que é muito menor para imóvel do que, por exemplo, pegar um empréstimo para a empresa é 2% de juros no mínimo por mês. Sim. Imóvel é 9, 10% mais caro por ano. Entendeu? E a gente até estava falando da história ali do Ricardo, que teve um cara que montou a escola refinanciando o apartamento dele. Sim. Ele pegou um apartamento, pegou o financiamento lá porque era um financiamento muito mais barato. É uma questão de estratégia e estudar mercado. Você tem algumas opções. Mas eu acho que isso aí assim, só se encaixa no imóvel. Eu, por acaso, faço isso, tá? Eu tenho 2 imóveis que estão por temporada, de 35 metros quadrados, e moro num apartamento enorme. Que paga, chega a pagar e sobra. Paga. Na verdade, um desse imóvel paga, o outro já é uma renda. Na verdade, os 2 são renda passiva, mas paga. Então, tipo, se eu alugasse esses imóveis fixos, estaria dando metade do que me dá hoje, tá? Óbvio que são apartamentos bem localizados, estruturados para temporada, mas essa questão do consórcio em si é literalmente isso. Você pegar e botar em apartamentos menores voltados para isso, é uma rentabilidade maior e tem uma questão que eu sempre penso. Você tem um apartamento, por mais que seja fixo te rendendo, em algum momento você pode ter inadimplência, ou o inquilino saiu e você ficou 6 meses vazio para alugar de novo. E se aí... Quebra o teu apartamento? Não é nem que quebra, mesmo que entregue sozinho. Saiu, tá tudo bem, vou voltar a anunciar. Aí demorou 6 meses até alguém que interesse fazer tudo, 6 meses de condomínio, 6 meses parado. E quando você optou por esse valor, vendi, comprei 3 imóveis, você tem 3 imóveis rodando independente. Então, se por um acaso um tiver vazio, você já diversificou. Você saiu aqui, parou de rodar, precisa ir fazer uma reforma, não sei o que é, você continua com 2 rodando. Então, eu acho que vale a pena. E a questão do consórcio, eu não sou especialista no consórcio, né? Mas eu já olhei bastante e o consórcio é um dinheiro mais barato do que o financiamento. Só que já é barato. Só que o financiamento, você dá lá suas garantias, vê o apartamento, tá tudo certo, você pega o apartamento, vai dar 20% de entrada ali do valor do financiamento e vai fazer. E o consórcio não, você vai lá pagando, tenta arrematar, pegar a carta. Então, às vezes, você não tem o imediato, mas se você tem um tempo para ir pagando o consórcio, esperar a carta, ou se você já tem um valor que você possa chegar lá para dar um lance. O consórcio já tem gente que tem um mercado que já vende o consórcio contemplado. Sim. O consórcio é um dinheiro mais barato, mas às vezes não é imediato. E você tem ainda aí nesse meio que a gente estava falando lá do leilão, se você sair do leilão judicial, você tem um leilão da Caixa, que vai primeiro leilão, só voltar, apartamentos que são financiados pela Caixa, não foram pagos, a Caixa pegou de volta.
Aí ele faz um primeiro leilão. Aí faz o primeiro leilão. Não vendeu. Vai para um segundo leilão com preço lá embaixo. Não vendeu. Já cumpriu a obrigação de primeiro e segundo leilão. Aí é o imóvel da Caixa, que está no prejuízo para a Caixa porque está lá parado, ela vende por quanto ela quer. Alguns desses imóveis, você precisa dar 5% de sinal. E você financia direto. E financia direto na Caixa. Caraca, então, cara, você pega um apartamento de leilão na Caixa e dá 5% de imóvel, você está falando aí de um apartamento de 300 mil, você dá 15 mil de entrada. Esse apartamento você paga sozinho. Sim. Você vai ganhar com ele. E na parte eu me arrisco a falar, sem analisar o imóvel, se paga sozinho e sobra. Então, daqui a X tempo você está com o apartamento que você ganhou de graça, né? Ele se pagou. Então, é só uma questão de estratégia, de saber para onde é que vai. Tem vários caminhos. Tem gente que acha que leilão é a melhor opção, mas tem opção, às vezes... porque, assim, existe a parte técnica, existe a acadêmica e existe a realidade, que a gente se vê. Então, por exemplo, eu vejo muito... a gente também tem outro cliente que também trabalha nisso, que as oportunidades surjam por ali. E às vezes você compra no mesmo valor de leilão para um cara que quer vender. Sim. Então, eu olho os imóveis de leilão, não é que eu acho que... Primeiro que já tem aquela barreira toda que, pô, cara, é leilão, tem todo um trabalho jurídico, você tem que pagar alguém para fazer isso. Mas, se você fizer fogueteiro, tipo, eu vou tentar aqui, eu acho que a probabilidade de você se dar mal... Eu fiz assim, o resultado final foi bom quando eu comprei em leilão em 2016. Porque eu comprei bem, e um apartamento que é valorizado. Mas eu não tinha esse know-how. Você tem vários custos, vários contratempos, enfim... tem que, às vezes, expulsar o cara. Eu hoje, com essa consultoria, eu já passei por leilão, eu tenho um certo know-how. E eu estou conversando com ele para ver imóvel em leilão com ele, porque levanta tudo, a viabilidade, quanto é que você vai ter de lucro ali, se vale, se não vale, todas as certidões, se tem dívida, se não tem. Você tem uma série de coisas do edital, judicial, né? Judicial, vai entregar livre de dívida, não vai. Então você tem uma série de fatores, tem que pagar o leiloeiro, tem que pagar, enfim... todos esses gastos de quanto você vai gastar no apartamento, levando em consideração que você não olha o apartamento. Então, eu quando vou no leilão, eu já tenho a premissa de que eu vou precisar dar uma boa reformada no apartamento, que não vai vir algo... Você separa o dinheiro. Né? Então, você tem, mas eu acho que é um mercado que ainda vale a pena. E o leilão depende muito da área também, porque você tem o leilão, um leilão judicial, por exemplo, ele vai primeiro leilão, para o valor venal que foi avaliado. No segundo leilão, ele já vai a metade do valor. Ou seja, você tem um imóvel de 1 milhão, segundo leilão, o lance inicial, não quer dizer que você vai ser arrematado por esse valor, é metade do preço. Então, você tem um imóvel de 1 milhão, vai a segundo leilão por 500 mil. Pena, né? Só que, por exemplo, você tem um imóvel na Vieira Soto, frente mar, que vale, sei lá, 10 milhões. Aí ele vai a leilão, o segundo leilão, 5. Se tem uma pessoa que quer morar ali e é uma área que é escassa, o cara às vezes está disposto a... Pô, eu pago 8 milhões, 9 milhões nesse apartamento porque ainda está mais barato que se eu pagasse 10 milhões. Então não quer dizer que você vai comprar por 5 milhões. É uma área que é valorizada e que aí os lances vão lá para cima. Então não necessariamente... É demanda sobre oferta. Então toda essa análise também, porque você tem áreas que você consegue arrematar no segundo leilão, com 10% do lance inicial. Então ele foi a 500 mil, vão arrematar ele a 550, 580. Mas tem casos do leilão ir a 300 mil e ele ser arrematado a 900, ou seja, 3 vezes mais do valor inicial. Porque o cara quer morar ali e é escasso, então ele está disposto a dar. Então tudo isso você tem que... É leilão, né? É um leilão. O leilão é aquele que dá maior. Quem dá mais. O cara quer ficar ali, ele vai brigar até ter. Vai brigar então, e aí isso, quando você vai para o leilão, você tem que saber, até tanto eu vou. Depois disso eu paro de dar lance. Né? Então, para você ter um imóvel que está dentro da tua planilha de rentabilidade. Você está indo para um negócio. Então, você está indo num número racional para fazer um lucro aqui. E você está brigando com um cara que é o emocional, que eu quero morar aqui. Então, tipo assim, chegou ali no racional... Deixa o pessoal do emocional brigar, entendeu? Porque é muita oportunidade, né? Por exemplo, eu quero expandir esse local. Então tem que comprar o do lado. Não adianta comprar o da frente. Mas o da frente tá 100 mil. Mas o do lado tá 150 mil, por exemplo.
eu vou ter que pagar 150 mil, Sim. então eu vou ter que ficar aqui. E eu prefiro dar 100 no de lá, que pra mim é igual, mas esse cara que é o do lado. Mas o cara que é o do lado, que pra ele tá. Sim. Ele colocou na cabeça que o do lado é melhor. É isso aí. Aí tu fala, não, mas do 100 não é pra tu fazer um puxadinho, caramba. Não tem problema não, mas eu quero... Entendeu? É complicado. Então, assim, essa parte do investimento, é muito bom essa parte de temporada, eu acho, que é uma mente que se abre dentro dela, Sim. né? E a gente fala assim, pô, mas eu preciso ser milionário pra entrar. Às vezes não é isso. É só a forma de você gerir o teu dinheiro melhor. Como você falou, você às vezes com 20 mil, 30 mil, você consegue entrar nesse cenário de você comprar uma coisa financiada, usar o dinheiro do banco e rentabilizar para pagar a parcela e daqui a uns 5, 10 anos tu ter isso livre já quitado o financiamento. É, alavancagem, né? Você fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Então não precisa, então isso é até um paradigma. Eu preciso de 1 milhão para entrar? Às vezes não. Às vezes você vai trazer uma solução de, quanto é que precisa dar de entrada? 10, 20, 30%? É o que eu falei com você aqui da oportunidade que a gente tinha falado aqui. Você que financiar direto com a construtora tem que dar 10% de entrada. E não tem aquela burocracia de IOF, de custos, tá. Então, assim, aí tu fala, 10%, quanto é que é a parcela? Tanto? Caramba, então... Sim. É mais barato que mais barato eu comprar que pagar aluguel. Então, assim, tem muito paradigma. Não, porque é assim, é mais barato. Porque eu fico muito com raiva disso. Fala assim, o cara que pensa em dinheiro não compra imóvel. Cara, não tem imóvel, sempre aluga. Qual é a tua opinião sobre isso? Só pra gente colocar, porque tem muito... Eu vou trazer ancestralidade pra te responder isso. Eu sei que tu é da área, tu vai eu vou puxar convocar, sardinha. Eu vou convocar ancestralidade, porque desde sempre, meu pai sempre falou, você tem que ter pelo menos um imóvel teu. Seja como acontecer, você tem que ter o teu porto seguro. Você não sabe o dia de amanhã, qualquer coisa você tem o teu imóvel. E hoje em dia eu concordo completamente. Eu tenho 2 imóveis, estou olhando agora para trazer mais um, e não moro em nenhum dos 2. Mas me separei e fui morar nele, e aí depois um dava mais rentabilidade que o outro, então depois eu me mudei, eu já morei nos 2 imóveis, mas hoje é uma fonte de renda passiva. Então, independente de investimento ou não, um imóvel acho que todo mundo tem que ter. Só que eu acho que se você, já que vai ter um imóvel, que compre um que te traga uma rentabilidade. Eu moro hoje num apartamento que vale 4 vezes mais do que o valor de um imóvel que eu tenho. Só que meus imóveis pagam ele. Então, posso comprar um apartamento? Talvez eu prefira comprar outros 2, 3, 4 imóveis menor que me traz uma receita e eu continuo pagando aluguel. Não vou falar que não há uma possibilidade de procurar um apartamento desse padrão em leilão, mas aí tem que ser uma oportunidade muito boa. Então, eu hoje, e uma coisa que é interessante, não necessariamente esse imóvel que você compra precisa ser o que você vai morar, né? Já falamos disso. Mas a gente está aqui no Rio de Janeiro. Eu não preciso comprar um imóvel em Copacabana, no Leblon. Às vezes eu posso, para fazer esse tipo de alavancagem, você tem áreas aí da cidade que você compra barato, rápido, paga 5% e vende, né? A gente teve uma operação agora que pegou um imóvel de 100 mil reais, deu 5 mil de entrada, com os custos todos lá para legalizar, leiloeiro, reforma, para dar um tapa nele vender, vai custar 25 mil reais, um apartamento que você vai vender a 160, 180. Mas aí uma operação rápida de compra-venda para fazer e daqui a pouco, tem uns 100 mil, você não vai comprar um imóvel na Zona Sul por 100 mil. Mas se você fizer 3, 4 operações assim no subúrbio, vai te trazer um dinheiro para daqui a pouco você dar na Zona Sul. Então, é um planejamento. 150, né? 180. É um planejamento que você tem que ter. Porque, quero chegar aqui, o que eu vou fazer para chegar aqui? Então, você tem um caminho para chegar lá. Mais ou menos isso. Porque... e pode pagar com fundo de garantia? Não sei te responder. Porque... não sei. Assim, tem uma lógica que deveria, porque você está comprando um imóvel, porque tem um negócio de fundo de garantia, do imóvel da Caixa. Convencional não pode. Sim. Eu tô falando desse que você está falando, trazendo aí de 5%, que você pode dar direto com a Caixa, porque sim, isso é até um bom bônus. Sim. Tem gente que tem um fundo de garantia lá,
funcionário público, né? Funcionário público não, por exemplo, Petrobras e tal, tem um dinheiro de fundo de garantia que o cara nunca vai se... E tá preso, mas para comprar imóvel pode tirar. Para comprar imóvel pode tirar, então é uma puta de uma oportunidade. Sim. E pela lógica, não tô vendo qual é a modalidade da compra, é uma compra, então pela lógica deveria. O fundo de garantia em 2 anos você ainda pode amortizar. Sim. Então assim, olha só, então você tem 100, 200 mil no fundo de garantia, que o imóvel custa 400, então você já dá 50%. Em 2 anos vai ter um dinheiro que você pode ir liquidando além da parte lá. Então você salva. Então, assim, é um puta de um negócio. Sim. Aí o cara fala que não, porque imóvel não vale a pena comprar. Cara, é porque não tem um dele. É porque, que nem diz o outro lá, é porque o cara que fala isso já tem. O imóvel você tem a renda passiva dele e ainda tem a valorização. E dependendo do imóvel que você tem liquidez. Óbvio que não é uma liquidez igual você tem um DI, D mais 1, D mais 0, que você baixa a aplicação no dia seguinte está na tua conta. Mas você tem imóvel que você vende com rapidez, se você não inflacionar tanto ele. Assim, né? Tem uma coisa na vida que você tem que olhar para as pessoas que têm sucesso de verdade. Tem muita gente que não é nada daquilo na internet, vende, se valoriza, mas você conhece pessoas... que, cara, você vê que tem uma vida confortável. Não tô falando nem de milionário. Sim. Vida confortável e tem. E, cara, 95% dessas pessoas trabalham com imóvel. Sim. Tem imóvel. Aluga alguma coisa. Então não é possível que essas pessoas que têm sucesso na vida estão errados e o cara que é da internet, que fica ali com os conceitos de financeiro... Sim. Porque o conceito financeiro é muito frio, muitas vezes. É o que você falou. Tem coisas que é emoção, tem coisas que é satisfação. Não é simples assim, eu ganho 20 mil reais, pago aluguel de 15, eu vou pagar uma... Tá, e se você for mandado embora? Tudo que você pagou, você perdeu? Tem um livro... Entendeu? Tem um livro chamado Bilionário em Treinamento, que ele vem trazendo todas essas etapas... do CLT, do empreendedor que é funcionário de si mesmo, o empreendedor que começa a se estruturar. Qual o livro? Bilionário em Treinamento. Não vou lembrar o nome do autor, mas é interessantíssimo. E ele vem te dando essas etapas para você ser um bilionário. Né? Um podcast aqui, todo mundo fala do livro, legal. E aí, cara, ele fala, você tem a questão de imóveis, né? E imóveis você tem sempre oportunidade. O valor que está anunciado não quer dizer o valor que é o que você vai comprar. Não precisa ir para leilão para você dar uma proposta, né? Mas ele fala muito de empresas. Aí você tem que ter um treinamento empresarial para isso, né? Mas uma das formas que ele ganha muito dinheiro é pegando empresa que está quebrada ou quebrando. Isso é o maior dinheiro que tem. Levanta a empresa e revende, né? Então, e aí daqui a pouco ele começa a trabalhar com alavancar o dinheiro dos outros. Mas aí você precisa, por exemplo, se você, com a tua expertise, com a tua equipe, com tudo validado, não é uma coisa também de uma hora para outra. Sim. Você já tem tua equipe de contabilidade, financeiro e tal, e começar a comprar uma empresa quebrada e reconectar ela, é o que mais te gira o dinheiro. Não existe, porque o meu cara fala assim, não, porque eu invisto. Ganho 1%, 2%. Beleza, não estou recriminando isso. Mas eu acho que isso funciona, na minha opinião, tá? Não sou dono da realidade. Acho que isso funciona para um plano de aposentadoria. Eu vou lá, capitalização, vou colocar, vou funcionar, vou ter uma rentabilidade mínima ali de alguma coisa. Só que, cara, o que você vai alavancar e dobrar o teu patrimônio não é com investimento aplicando 100%. É claro, aí quando você começa, que a gente trouxe aqui, um cara da XP Investimento e tal, quando você profissionaliza isso no nível muito maior, de muito mais dinheiro, beleza. Aí você pode colocar. Mas assim, eu entendo que no nosso dia a dia, nos simples mortais, de uma classe média normal, cara, o que vai te alavancar, você comprar uma por 300, valer 400 e tal, você pegar a parcela, eu tô pagando uma parcela aqui, porque assim, não existe juros mais barato que o do financiamento bancário. Ou do financiamento de imóvel. Não existe. Não existe. Eu acho que tem uma... É 10% ao ano. Ao ano. Então dá menos de 1% ao mês. E aqui ainda é caro, tá? Porque nos Estados Unidos é mais barato ainda. É 3, 4% ao ano, eu acho. E, cara, onde tu vai alavancar? Aí me diz assim, que é até uma pergunta aqui.
Qual a rentabilidade média que um cara tem no imóvel? Mensal. Então, vamos lá. A gente calcula muito o nosso parâmetro, a gente faz muito em cima do valor do aluguel fixo. Tá? Então, geralmente a gente fala que vai dar 30%, 40% acima do aluguel fixo. Mas o aluguel fixo está te dando, às vezes, 0,4% do valor do imóvel, 0,5%. Né? O temporada, às vezes. Isso, né? Nem isso. O temporada, às vezes, bate 1,2%, 1,4%. Em média. Então, em média. Então dá o quê? Uns 15% ao ano? Eu acho que vai dar por aí. Uns 15, 20% ao ano. Aí você paga 9%. É uma conta. Você precisa considerar uma compra. É uma conta, sim, por alto. Você precisa considerar uma compra bem feita, porque eu vou voltar um pouquinho, porque às vezes. Porque a gente já tá falando do lado bom. Sim. Fala aí do lado. Não é questão do lado ruim, porque às vezes você faz algumas operações e fala, pô, a pessoa deu sorte. No lado empresarial, esse deu sorte, para mim, não existe, né? Ninguém fica rico dando sorte. Você pode até ter uma herança, mas ficar rico dando sorte, você desculpa, você tem que, no mínimo, saber que esse cara tem uma competência e tem um know-how. Então, eu traduzo a sorte em estudar e estar preparado para abraçar as oportunidades. Aí, quando você tem oportunidade, você pegou, mas não foi sorte, você estava esperando aquilo, né? Então, já começa por aí. E aí, essa questão que a gente estava falando você comprar a empresa quebrada, levantar ela e vender, isso acontece com o apartamento. Quando você compra um apartamento, você tem lá a avaliação do imóvel, né? E às vezes esse imóvel está lá para cima. O corretor bota e fala, vale 1 milhão. Só que quando você compra imóvel, você vai ter que rodar, ver mercado, dar proposta. Cara, você não chega lá e dá 1 milhão. Você chega lá, estou chutando aqui, mas você tem que olhar o apartamento e tudo mais, mas às vezes esse imóvel de 1 milhão, você chega lá e fala assim, cara, eu dou 600 mil nele. E tem proprietário, cara, que igual a empresa quebrando, tá com a corda no pescoço, tá sendo executado, se não vender ali, vai para leilão. Então, Ou então ele precisa daquele dinheiro para fazer um negócio muito melhor para ele. Sim, então, é questão de você dar proposta. Só que você não dá proposta, vi esse aqui da proposta e foi. Então você vai ter que ver, sei lá, 60, 100 imóveis, rodar, entender o mercado, entender valor de mercado e realmente dar proposta. O ideal sempre é você fazer um bom negócio. Para mim, um bom negócio é comprar abaixo do mercado ou vender acima do mercado. Então, seja lá por leilão, seja lá por uma proposta no particular, mas você sempre tentar comprar bem. Se não for alguma coisa que eu quero esse apartamento, eu vou pagar seja lá o que for por ele, se você está investindo, você tem que comprar bem. Sim. E eu acho que esse que a gente está entrando aqui no negócio de imóvel e tal, que dá para uns 4, 5 podcasts ainda para literalmente. Porque quando a gente entra a fundo da rentabilidade, como funciona. Porque, por exemplo, a Pineapple, né? E a tua empresa, ela dá do início a então, é a parte de limpeza, é a parte de estrutural, a gente vai te visitar lá, cara, é máquina disso, aquilo lá, o quê? É um montão de gente, é uma estrutura impressionante, impressionante. Aí tu fala, caraca, e tal, por quê? Porque não é tão fácil, né? Que a gente fala assim, então é maneiro, então eu tenho dinheiro, boto lá, funciona. Também, assim, já tá falando um lado bom, mas se você fizer a escolha errar, vier uma pandemia da vida, vier você tá exposto a cenários que são de risco. Né? Não é só mil maravilhas, né? E eu queria que você falasse assim um pouquinho quais são os teus novos projetos da Pineapple, assim, para onde você quer expandir? Tá falando da Argentina aqui. Você escolheu a Argentina porque é um lugar barato, assim, mas que já nem é mais tanto assim. Nem é mais tanto, né? Mas é um lugar que é legal assim, mas como é? Porque eu acho vocês muito atenados a essa parte de novos negócios, né? Novas oportunidades de conexões, né? Eu acho que a vida é assim, você tem uma profissão, você tem um know-how ali central, mas tem muitas conexões que você faz através disso. Né? Por exemplo, na minha área eu estava te falando, aqui surge direto a pessoa que quer abrir empresa e quer endereço fiscal. E a gente está fazendo uma empresa porque aqui é próprio de endereço fiscal.
Aí tu fala, pô, isso não dá dinheiro. Não dá para você, mas Sim. aqui, por exemplo, já paga o condomínio, a luz só com que eu nem abri a boca direito para fazer. Na verdade, você está... É uma conexão. Sim, você está fazendo um cross-selling, na verdade, porque você já tem um serviço de contabilidade. Ó, se você quiser um endereço fiscal, tem. Então você está aumentando o teu ticket médio. E o outro inverso também é, o cara, se eu começar a fazer uma propaganda como uma empresa de co-work, eu já vou trazer a contabilidade para mim como outro negócio. Então, existe negócios que se conectam. Sim. Então, você já falou que você tem um turismo, você tem a imobiliária, você tem essa parte do leilão. A gente tem a parte de que hoje está dentro da empresa, mas poderia ser uma empresa separada, que é a lavanderia. Limpeza. Eu já até te falei isso. A gente foi um dos papos nossos contábeis de virar realmente uma empresa. De fato. E está seguindo para isso, na verdade. Porque aí você tira o CNPJ e tal. Que você não é obrigado a estar ali com todas as funcionalidades. Você pode terceirizar, enfim. E é isso. Você tem o teu negócio, você tem lavanderia, você tem a comissão, você tem a estrutura operacional e sim, você tem a obra que você às vezes tem que fazer, quebrou alguma coisa. Então há vários serviços dentro de um só. Sim. Né? Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho, que também é um nosso mantra aqui, um pouco do nosso quadro, dos erros. Assim, como é que você lidar com os erros que você já teve? Como é que você lidar isso mentalmente? O que isso trouxe de ruim para você? Que você quer deixar uma lição assim de que a frustração de alguma coisa que você botou muita fé que deu errada, que é normal, ou então algumas coisas que você tem que se colocar. O que isso deixa de lição para você ter essa força? Eu acho que um empresário que nunca errou não é um empresário. É igual a moto, né? É o motociclista que não caiu e tem algo errado. Ou vai... Você sabe que vai cair um dia, não sabe quando, né? Então eu acho que a pessoa que é empresário, eu pelo menos já dei certo, já quebrei, dei certo de novo, perde dinheiro, acho que faz parte. O negócio é você aprender com esses erros, né? Se você não aprender com o erro, E aí eu cheguei aqui no finalzinho do podcast anterior, eu estava vendo ele falando sobre sociedade. Cara, já quebrei a cara com sociedade mais de uma vez, né? E faz parte, foi horrível, teve coisa que me traumatizou realmente de sociedade, de levar 2, 3 anos para ficar bem. Mas trouxe uma bagagem absurda para as próximas sociedades. Quando eu comecei... E hoje você está com uma sociedade que dá certo. Sim, e não quer dizer que não tem problema. É um relacionamento, e qualquer relacionamento você tem problema com a família, com a esposa, com o sócio, com um amigo. O negócio é como você resolve esses problemas, né? Então, um dos erros que a gente teve foi na fusão, né? A gente juntou 2 empresas com culturas diferentes e teve um choque cultural ali, porque a gente simplesmente juntou. Inclusive os sócios, porque eu na All in Rio, eu era o único sócio, fazia tudo sozinho. O Carlos e o Vitor na Cave Rio dividiam, mas cada um ali abraçava e fazia isso, e daqui a pouco tem um entrando no quadradinho do outro, a gente, cara, vamos lá, a gente vai ter que delimitar funções aqui. E uma coisa que é muito legal é que a gente tem um rodízio lá, porque eu tinha minha empresa, então eu sei fazer tudo, o Vitor tem a empresa dele, sabe fazer tudo, o Carlos também. Óbvio que você tem as especialidades lá de cada um, né? Mas eu já estive no financeiro, no atendimento. Hoje eu estou no marketing, no comercial. Aí está o Carlos, que estava no marketing, está no atendimento com operacional. O Vitor está no TI com financeiro. E, eventualmente, a gente troca, né? Isso é bacana. Para a gente continuar a estar ali na empresa, trazendo isso aí, óbvio, reuniões mensais, semanais. Mas uma coisa que eu acho muito legal, você tem problemas de sociedade. Contanto que você tenha um norte para onde você quer ir, alinhado, né? Eu acho que a visão tem que ser. Você falou de isso aí que eu ia falar agora, não é pensar igual, mas se não tiver alinhado essa visão de eu quero vir para cá, né? Pode até ter pensamentos diferentes. É uma coisa que foi o que eu busquei a sociedade, é justamente isso, porque tirar férias. Se você tem uma empresa estruturada, você pode tirar férias se os funcionários tocam, sabe? O que eu sentia mais quando eu era sozinho é o poder de decisão, estar tudo na tua mão. Isso cansa. Cansa porque você não é o dono da verdade, você não sabe tudo. E quando você remete muito isso. E é só você que toma a decisão, sem ter quem consultar ou pedir uma opinião,
você vai no que você acha que é certo. É bom né? No início. E aí, quando depois... Quando você tem o sócio, você vem todo animado, vou fazer isso. Não, porque isso. Aí, cara, ou você vai ter que escutar e ver que realmente você está errado, ou você vai ter que vir com argumentos para falar, não, você está errado. O que te faz ter um estudo melhor sobre aquilo, o que te faz ter um planejamento melhor sobre aquilo. Se preparar melhor. Se preparar melhor, é isso aí. Então, tipo assim, é uma coisa de... Porque quando tá tudo muito bom, tá ótimo, ok. Mas não existe negócio que não te traga estresse, que te traga problema. E aí você ter pessoas para conversar sobre decisões estratégicas, decisões de expansão, de planejamento, de uma série de coisas. Então, eu gosto muito, mas quando a gente se juntou, acho que um dos principais erros foi simplesmente juntar, se preparar. Sem prestar atenção. Hoje a gente tem muito bem definido o que a gente quer. Né? Eu sofri muito por você ser sozinho em algumas coisas, cara. É que nem às vezes casamento, né? Assim, solteiro e casado. É muito bom solteiro até uma parte, mas chega uma hora que você precisa ter uma força para você alavancar. Então, eu acho que a sociedade que te posiciona e te coloca é legal. Porque realmente, você tá sozinho, como você falou, cara, te remete muito erro. Você não consegue se... te faz errar mais, porque você não tem ninguém ali te questionando. Não faz... Aí você tem que... E te faz entrar num buraco, cara, de solidão que pode ser depressão e que a gente vê isso muito. Sim. E essa parte do erro, eu acho que o que você falou, assim, eu acho que a gente tem que saber sair muito rápido. E aprender com ele. E às vezes eu no início eu tinha muito isso, pô, errei, contratei alguém errado, gastei tanto. Aí tu fica ali eu consigo sair rápido do problema, mas eu ficava ali uns 3 meses me remoendo, aí mexe com depressão, mexe com autoestima, é complicado. Sim. Então, acho que essa é a parte mais difícil de empreender. Você falou do relacionamento, né? E eu achei ótimo, porque é literalmente isso. Solteiro é ótimo, cara. Aí você... Até um certo ponto. Aí eu sempre fui casado, sempre me relacionei, mas aí fica solteiro, festa, tal. Aí chega uma hora que enjoa. E aí você quer sair para compartilhar grandes, né? Uma conquista tua, você não tem a parceira que tá ali vibrando contigo. Aí chega um dia que você tá mal em casa, cara, tipo, não tem a pessoa do teu lado que já te enxerga que você tá mal e vem te dar um apoio. Eu acho que é isso. Assim, os caras que se acertam na sociedade, eles alavancam muito rápido, muito grande. Sim. É muito rápido. E talvez o cara que tá sozinho dá certo, não é que eles estão errados. Mas... você começa a crescer muito... Porque, por exemplo, você toca leilão, o outro já está tocando a tua operação. Sim. Já pensou se você tivesse que estar tocando aqui e você buscando novos projetos sozinho? Demora mais tempo, é mais lento a situação. Mas posso treinar alguém, e muitas empresas fazem isso. E eu penso nisso também. Tu preparar alguém interno para virar teu sócio. Entendeu? Aquele negócio de sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Exatamente. Exatamente. E aí tem muita empresa que às vezes não tem essa afinidade. Estão fazendo muito essa questão de treinar sócios e criar sócios dentro da empresa. O que também tem seus problemas, porque, enfim, mas pelo menos ali você tem um teste como se fosse um noivado, né? Está levando para essa parte, mas você fica ali, vê como é que a pessoa tá, já tem essa sinergia. Mas lidar com a parte assim é muito... Você alavanca muito mais rápido quando você tá com alguém, né? Assim eu entendo. E a gente até tá buscando uma parceria disso, enfim. Esse é um dos objetivos agora para 2025. Cara, assim já tá encaminhando pro final, assim, o que você entende como seu legado que você quer deixar para a sociedade dentro do que você faz, né? O que você acha assim que você tem prazer de alguém chegar, conhecer o Rio, talvez aquela viagem daquela pessoa do Nordeste ali que só nunca veio no Rio e se proporcionou, você fala, minha empresa proporcionou isso, então de outro lugar, que vem de outro país. O que você entende ali como legado, assim, que você fala assim, cara, isso aí isso aí me dá força para continuar. Porque a gente fala assim, empreender é dinheiro, e não é, cara. Se a gente fosse por dinheiro, a gente muitas vezes não faria o que a gente faria.
Então, assim, porque dinheiro às vezes você bota no investimento vai ter muito menos apurrinhação. Sim. Mas eu acho que se a gente não tiver um legado, um porquê, eu acho que a sua vida não tem sentido. Uhum. Então, assim, qual é o sentido da tua vida em empreender dentro do teu negócio? Que você quer deixar como legado? Para o nosso cliente final, como legado, é um pouco mais difícil, né? Porque, no fundo, ele está alugando um imóvel. Qual é a sua felicidade? Não, assim? eu vou chegar lá, mas às vezes você, só de uma sacada que, cara, é um noivado que está vindo comemorar e você fazer uma recepção diferente. E o cara falou, pô, você participou E desse você momento. vê que faz parte, sabe? Outro dia teve uma menina que veio dos Estados Unidos, via a família há 1 ano, e ela alugou apartamento, os pais iam chegar, mas ela fez uma surpresa de chegar um dia antes e tá lá no apartamento esperando, a gente fez também. Legal. Então são momentos que eu acho que faz parte, isso é bem legal. Mas como empresa, falando em sociedade, porque são experiências, acho que não é uma coisa que fica para a sociedade, né? Como empresa, uma coisa que eu valorizo muito na Pineapples a gente é uma empresa que luta muito pela diversidade, né? Na empresa. Então, isso já é uma coisa que me agrada muito, você poder dar oportunidades independente de opção sexual, de cor, de raça, né? A gente está vindo agora começando já na questão de sustentabilidade. A gente tem algumas práticas sustentáveis, mas cada vez mais a gente quer entrar nessa questão da sustentabilidade. Você tinha falado lá de estar sempre à frente, da inovação, né? A gente começou lá atrás uma série de sistemas, de tecnologia e tal, de inovação, e a gente começar a literalmente poder ser uma referência de mostrar para o mercado, sabe? Cara, tem como você fazer de forma sustentável, de forma diversa, dar oportunidade. E ser rentável. Sabe? Pessoas que não tiveram oportunidade de crescer, poder crescer ali conosco, sabe? E cada vez mais a gente saindo de ser um player ali dentro da empresa, como funcionário, né? Para cada vez mais a gente foca de virar um conselheiro, a empresa funcionar sozinha e que possa andar, que possa continuar independente da gente ou não. Até porque você pode expandir para o Ainda não chegamos nesse nível, mas a gente vai chegar no nível de, cara, eu sou sócio conselheiro e, cara, temos CEO, temos diretoria e a coisa toca e você poder ter, né, tocar isso aí. Então, eu acho que é isso. Sempre respeitando essa questão das oportunidades, da diversidade, para mim é fundamental. E, assim, a gente já estava para a última pergunta ali e tal, penúltima talvez, mas você tocou numa questão dessa parte racial dentro das empresas. E eu também, assim, eu contrato independente de cor, de qualquer coisa, né? Eu já tenho funcionário com drag e tal, e tá tudo certo. Tinha cliente com drag também. Cliente com drag, que era grande. Mas eu sempre... eu acho que a gente tem que fazer as coisas independente de qualquer coisa. Mas você sente uma dificuldade de contratar, assim, de uma forma... Porque, assim, eu vejo, assim, dentro de escola, dentro de faculdade... Eu tô falando até nessa parte de negro mesmo. É muito discrepante, né? Então, quando você vai contratar, mesmo que você queira, o que a gente pode fazer muitas vezes é ser imparcial em relação a qualquer coisa. Mas aí eu acho que tá no teu caráter e tal. Mas é difícil, né? Você recebe 100 currículos e aí você vê que na parte operacional tem mais negros e na parte quando você vai subindo, gerencial tem menos. O que você entende dessa parte ali da sociedade? Porque... Cara, é muito difícil. Você tá fechando o podcast com a pergunta mais difícil de responder. Uma pessoa branca tem não precisa ter eu vou te responder. Eu vou te responder. Na minha faculdade, cara, eu só tive 2 negros. Né? Porque você falou da diversidade, então a gente... Mas é literalmente isso. Eu acho sim que tem uma certa dificuldade, né? Porque não é só uma questão de eu tratar de igual e eu contratar. Né? Isso. É isso que eu queria que você falasse. Porque já começa desigual, se for por aí. Né? Porque essa pessoa, o preto, né? A pessoa da comunidade carente, enfim, ela já não teve a mesma oportunidade que a gente teve. A gente tem um privilégio. Né? Então, ela não teve a mesma educação, talvez não tenha entrado em faculdade, e traz essa bagagem de vida. Então, já começa de uma forma que não compete de igual para igual já na largada.
Então, às vezes, eu acho que quando você está na dúvida entre dois candidatos, né, e você vai no melhor, talvez você tenha que ver, esse aqui, gostei desses dois, mas eu vou dar oportunidade para essa pessoa, sabe? A gente tem alguns funcionários que não chegaram qualificados para ser um gerente, para ser um assistente, começou como estagiário e cresceu na empresa. Então, não necessariamente você vai contratar a pessoa que já está qualificada, que tem também no mercado, eu vou falar sobre isso, mas é você dar a oportunidade dela crescer lá dentro, né? Sem barreiras dentro da empresa, né? Porque tem empresas também que não, da cultura da empresa, que não aceita aquela liderança preta. Então, se a tua empresa não estiver preparada para isso, vai ter uma barreira ali e vão acabar derrubando essa pessoa, né? É uma dificuldade. Não adianta você contratar e largar lá os leões, né? É dificuldade a gente como empresário, por isso que eu trouxe essa pergunta. A gente como empresário ter responsabilidade de corrigir essa rota e de um ponto que é o seguinte: como é que eu vou ser inclusivo, sendo exclusivo também com vamos botar com uma pessoa que não é negra, que também às vezes passou por necessidade, não somente pela... E hoje você tem algumas empresas... É difícil, cara. Hoje, que é fundamental, aí fica aqui a dica, hoje você tem algumas empresas, Headhunter e tudo mais, focalizadas em contratação dentro dessa diversidade, né? Então, mas você também não pode ser exclusivo com os outros. Você tem que tentar ser de uma forma justa e aí você toma a sua escolha. É muito difícil. Na verdade, poder eu posso, né? Porque não, sim. Não é isso. Eu tenho uma empresa ali. Se eu decidir que eu vou abrir uma vaga que era uma vaga diversa, o que eu estou preocupado ali é suprir minha vaga. Se eu tenho uma pessoa ali que vai suprir essa vaga e vai atender o que eu preciso, eu posso em algum momento chegar e falar, cara, eu vou dar oportunidade para pessoa negra, vou dar oportunidade para pessoa trans, vou dar oportunidade para pessoa homossexual. Eu posso, de uma forma saudável. Eu não vou falar que eu não vou aceitar se for branco, não vou aceitar se for heterossexual, mas eu posso ir lá numa empresa de RH que é focada em diversidade e abrir uma vaga lá. E vou tratar todo mundo de igual para igual para quem está vindo, mas aí essa porcentagem de pessoas preparadas para aquele cargo talvez vai diminuir essa diferença. Entendeu? Diminua. Porque assim, eu só para colocar assim, só para deixar claro, eu acho que as coisas têm que ser no antes, entendeu? É a gente ir lá no pré-vestibular dentro da comunidade, a gente como empresa, e ajudar e patrocinar muitas vezes que a gente convênios não faz. Eu estou falando por mim, para todo mundo. Por exemplo, pegar a Pionepos, pegar essa pessoa que compete lá como corrida e pagar uma faculdade, porque teve cliente aqui que falou que faz isso, paga uma faculdade. Eu acho que a gente tem que ir lá na essência e tentar melhorar a parte da igualdade, entendeu? Sim. Porque isso a gente pode fazer. Isso a gente pode diminuir a desigualdade. Porque, assim, você ir lá e pegar uma corrida lá e patrocinar um atleta que é de comunidade, quantas empresas fazem isso? Muito pouca. E não é nenhum valor muito alto. Entendeu? Porque, por exemplo, uma vez eu queria fazer aqui uma situação de pegar estágios de pessoas que são de comunidade. Então, só aceitar estagiário de pessoas que são da comunidade. Entendeu? Eu acho que aí sim a gente pode ir lá na essência treinar. Mas na parte de cima é muito complicado. Porque você vê que na faculdade não é igual. Você vê que quanto mais vai subindo, é mais difícil. E, cara... E se você for para essa área social... Cara, a possibilidade é infinita. Às vezes eu penso assim, você tem uma creche para mães que não tem com quem deixar o filho, e às vezes gasta quase que o mesmo que ela ganha para pagar alguém para ficar com o filho para poder trabalhar. Então já ganha pouco, ainda tem que gastar. Então, tipo assim, às vezes eu só dou a oportunidade dessa pessoa trabalhar, né? Tipo, eu pago a creche, eu pago... você tem diversas ações que você pode fazer, né? Você pode fazer além do simplesmente contratar porque... de um jeito ou não. Acho que isso é uma coisa que é da tua característica da empresa, minha, qualquer um de não se ligar nisso, mas eu acho que isso tinha que ser de berço, né? Assim, ninguém pode chancelar nada porque uma pessoa é de um jeito ou do outro. Mas eu acho que a gente precisava criar uma cultura de como empresário, e tem empresário que faz isso, né? De ir lá, ajudar, patrocinar. Porque, por exemplo, você vai pensar assim, patrocina o meu evento.
Se for um evento pobre, muitas empresas não querem fazer. Mas vai lá, vai patrocinar a Anitta. Aí todo mundo, não, eu quero. Entendeu? Então, parte daquela situação de um olhar social além do retorno financeiro. Sim. Entendeu? Então, assim, só pra gente colocar ali, o que você... Você tem algum arrependimento que você faça, que você voltaria atrás no teu negócio? Isso aí é por... Não, eu vou voltar. Isso aí não eu vou voltar. Não precisa ter, mas eu vou voltar na ancestralidade. Eu citei o meu pai numa resposta lá atrás e vou citar de novo. Que foi uma coisa que eu aprendi com ele. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Né? Então, me arrepender não. Talvez tenha diversos aprendizados de coisa que eu fiz errado, mas me arrepender, talvez não. Tá. Mas tem várias coisas que você faria diferente, né? Com certeza. Se eu tivesse a máquina do tempo, meu amigo, a vida seria muito melhor. E a gente tenta acertar a rota nos filhos, no que vem depois, mas é bem... Aí tu olha, cara... E vê que não comete esse erro, não. Tu vê um garoto novo, fala, cara, eu já cometi assim, não... Pega leve e tal, mas nem sempre é assim. Como é que você vê a relação da Pineapples com a SBF? Eu queria que você falasse um pouquinho também, que isso é importante pra gente. Cara, a gente já tá junto há algum tempo. Cara, importantíssimo, né? Acho que não existe empresa sem contabilidade. A gente tem uma relação muito boa desde o início. Não é só mandar os documentos para vocês e pagar imposto. A gente tem uma relação que já teve diversas consultorias, análises financeiras também, de você estruturando ali a parte financeira, enfim, estando atento de para onde a gente pode ir, a questão lá de, já talvez esteja na hora da gente desvincular a limpeza e abrir uma empresa nova, ou seja, contabilidade não é só receber a nota, tirar a guia e mandar em dia. Então, se preocupar e ter sistema, ter fluxo, ter confiança, né? Então, eu acho que a gente acertou. Já tivemos outras contabilidades no meio do caminho. Estamos bem satisfeitos, cara. Além de ser contador, acho que é um amigo, né, de confiança. Então, é uma relação assim que a gente gosta bastante, bem saudável. Então, eu queria te agradecer por tudo aí também. A gente tem essa finalidade de criar, de tentar ajudar as pessoas, né? E eu fico muito orgulhoso disso. Você quer falar de alguma coisa que a gente não falou? A gente falou de tanta coisa, né? Cara? Falou de tanta coisa, né, cara? Tem muita coisa. Pode chamar. Mas você quer deixar um recado para alguém? Quer deixar Quer deixar alguma... Não, eu acho beijo que é especial. Pode olhar para a câmera. Beijo pode ser para minha mãe, para meu pai, para Deus, né? Vamos mandar para todo mundo, né? Não, mas tirando a brincadeira à parte aqui, nada assim especial. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo. Eu vim achando que a conversa ia para um lado, foi para o outro, totalmente diferente. Mas eu acho ótimo, porque tem que ser isso aí mesmo. Foi o papo, né? Uhum. E foi uma área bacana de se falar. É o que você falou, a gente pode voltar aqui várias vezes para falar de diversos outros... E vai desenrolar mais 2 horas de outro assunto. É isso aí, mas é isso. Espero que tenham gostado aí do bate-papo, que seja proveitoso. Deixa as portas abertas para quem se interessou por qualquer assunto que a gente tenha falado. A gente vai que entre em contato e tudo mais. Pode deixar o seu arroba aí direitinho. Uhum. Quer deixar o site? Arroba Pineapples Brasil do Instagram. Site pineapples.com.br. Pineapples no plural, com S no final. Depois você manda o link pra gente colocar na edição. Mando sim. Tá bom? E é isso. Muito obrigado pela audiência. Clique aí, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like, vai ser muito importante pra gente. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Valeu.